os apóstolos não se preocupavam com a sua vida, mas com a proclamação do Evangelho. Olha o verso 29 e 30. O que é que diz? Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. Então agora os apóstolos começam a dizer à igreja, aliás, a Deus o seguinte: Deus, olha para o que estão dizendo conosco. Olhe para as ameaças, Deus. Observe aquilo que eles têm dito contra nós, Senhor. Os discípulos não disseram: Deus, impede dele nos perseguir. Deus nos dá paz, segurança e conforto. Deus nos livra dessa perseguição. Deus que não doa, não, de forma nenhuma. Eles estão apenas dizendo a Deus: Senhor, olha o que está acontecendo conosco. Olha aquilo que esses homens têm dito. Porque os apóstolos sabiam que Deus julga com justiça. E quando nós vamos para a história e lemos sobre o ano 70, nós podemos ver que Deus julgou com justiça essa nação, destruindo e dizimando por completo. Então, a oração deles, antes deles serem convertidos, é: Jesus, manda fogo para Samaria, mas agora, convertidos e cheios do Espírito Santo, eles apenas dizem: Senhor, olha essa situação. É assim. Glória a Deus. Em seguida, eles dizem o seguinte: concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez. A palavra intrepidez aqui significa coragem. Coragem. Eu quero dizer a vocês que, em outras palavras, o que os apóstolos estão dizendo é o seguinte: Jesus, a perseguição está grande, faz o seguinte, dobra. Porque se eles já estavam pregando e eles já estavam sendo perseguidos, o que é que eles estão pedindo? Nos dá mais coragem para que nós não venhamos a afinar diante das perseguições. E à medida que Deus desse mais coragem para eles pregarem, mais perseguidos eles seriam. Como na verdade eles foram e chegaram ao ponto até de morrer, Pedro morrer, João ser exilado para a ilha de Patmos. Mas eles dizem: Senhor, me dá coragem para pregar a tua palavra. É isso que eles dizem, para que nós não venhamos a afinar. Em outras palavras, como eu acabei de dizer, eles estavam pedindo mais juízo, porque à medida que eles pregassem mais, eles seriam mais perseguidos. Porque eles já sabiam que esse mesmo pessoal, a elite religiosa, já tinha matado os profetas, já tinha matado Jesus, agora já estava perseguindo eles, mas eles dizem: Senhor, nos enche mais do teu poder e da tua autoridade para que a gente pregue a tua palavra. Eles não se preocupam com a vida deles, não, irmão. Eles não se preocupavam com a estabilidade, porque a questão não é simplesmente morrer, mas é a instabilidade da vida. É a casa, é a morada, é a família, é o emprego, é o lar, é as pessoas que dependiam deles, mas nada disso eles olhavam. Eles estavam cheios do poder, ao ponto de não olhar nada disso e apenas pregarem o Evangelho, e a vontade deles é apenas essa: pregar o Evangelho. É isso que eles querem. Deus nos dá coragem para pregar o Evangelho. E aqui, nesse texto, eles também dizem o seguinte, na oração: enquanto estendes a mão para fazerem curas, sinais e prodígios por intermédio do teu santo servo Jesus. Está aqui mais uma coisa que traria perseguição para eles. Mais uma: curas, sinais e milagres. Tudo isso traria mais perseguição ainda aos discípulos. Isso tudo aconteceu por causa da cura do coxo. Mas ele está olhando para isso e não está vendo isso como um impedimento. Aliás, ele está pedindo mais. Concede, Senhor, aos teus servos mais sinais, mais cura, mais milagres e mais coragem para pregar o teu Evangelho. Irmãos, eles não se preocupavam de forma nenhuma com a própria vida. E isso é muito inspirador, e aqui nós aprendemos a 6ª lição.
E eu queria fazer uma pergunta. Será que nós teríamos coragem de pedir algo a Deus, sabendo que se Deus desse esse algo a nós, nós seríamos perseguidos, desestabilizar a nossa vida, a nossa morada, todo o nosso conforto? Pois é justamente isso que os discípulos estavam pedindo. De certa forma, isso era uma implicação lógica. À medida que Deus usasse mais eles seriam mais perseguidos. Mas eles pedem mais. Nos dá poder, autoridade e coragem, Senhor. Eu quero encorajar a todos que estão aqui e a mim também. Mesmo que você saiba que algo pode trazer prejuízo para você, se for da vontade de Deus, peça para glorificar o nome de Deus, para avançar o seu reino e para glorificar o nome do seu Filho que se sacrificou por amor e nos escolheu de antemão, de eternidade a eternidade. Só o Senhor é Deus. 7, devemos pedir a Deus que nos capacite a pregar o Evangelho. Irmãos, os apóstolos aqui nessa oração sabiam que só Deus era quem poderia capacitá-los para eles pregarem. Nós devemos ter essa mesma consciência. Só Deus é quem pode nos capacitar para que nós venhamos a pregar. Nós devemos estudar, é claro, nós devemos ler, pesquisar o texto, o seu contexto, mas no fim das contas, só Deus dá coragem e poder do céu para que pecadores venham a se arrepender e para que nós venhamos a ter a autoridade do céu para pregarmos o Evangelho. Devemos pedir isso a Deus. Peça todos os dias a Deus autoridade, intrepidez, coragem para pregar o Evangelho. Nós estamos numa época em que as pessoas têm medo de alguém dizer, não, eu não vou. Não, você é crente? É um leso, a Bíblia não é palavra de Deus, eu não quero nem saber. A gente está com medo de ser uma brincadeira. Eu estou falando aqui de apóstolos que estavam colocando a sua cabeça a prêmio, que mais tarde foram decapitados, crucificados, comidos por leões, jogados em arenas para servirem de espetáculos. E eles estavam dizendo, nos enche mais, Senhor, nos enche mais. Enquanto que a igreja moderna está com medo de uma piada. Então nós devemos fazer um exame, um autoexame de consciência e pedirmos a Deus força e coragem para pregarmos o Evangelho.